Bom dia. Dentro de momentos terá início a cerimónia de encerramento do curso de formação de investigadores 2022 da Polícia Judiciária Militar, presidida pelo Excelentíssimo Senhor Diretor-Geral da Polícia Judiciária Militar. Sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Diretor-Geral da Polícia Judiciária Militar, Comodoro Paulo Manuel Jorge Isabel, vai ter início a cerimónia de encerramento do curso de formação de investigadores 2022 da Polícia Judiciária Militar. Em 23 de setembro de 75, foi criado o Serviço de Polícia Judiciária Militar na direta dependência do Conselho da Revolução, com a finalidade de, com rapidez e eficiência, efetuar a investigação dos crimes sujeitos ao foro militar e a descoberta dos seus agentes. Em 21 de abril de 76, é aprovado o Regulamento do Serviço de Polícia Judiciária Militar, que cria as várias delegações do Porto, Coimbra e Évora, e comporta a harmonização aos princípios constitucionais ora consagrados pela Constituição da República Portuguesa de 76. Em 9 de abril de 77 é publicado o Decreto-Lei que aprova e manda pôr em execução o Código de Justiça Militar. Com esta legislação, o Serviço de Polícia Judiciária Militar passou a ser um serviço dependente do Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, sendo a organização judiciária militar reestruturada em função das novas regras de processo. Caracterizava-se pelo foro material das suas normas penais e pela investigação que consistia na pesquisa informal e extraprocessual de indícios de crime essencialmente militares, na dependência do diretor do Serviço de Polícia Judiciária Militar e pela introdução de uma fase processual inteiramente jurisdicionalizada e na qual a instrução era da competência dos juízes de instrução criminal, magistrados judiciais em comissão de serviço, junto do Serviço de Polícia Judiciária Militar, decorrendo a mesma sob a sua exclusiva direção. Em 3 de março de 93, o Serviço de Polícia Judiciária Militar deixa a dependência direta do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e transita para a dependência do Ministério da Defesa Nacional, com a designação de Polícia Judiciária Militar. Com a Lei da Revisão Constitucional número 1 de 97, dá-se uma radical transformação do foro militar, impondo-se um comando de integração da Justiça Militar na Justiça Comum, fundamentado na extinção dos tribunais militares em tempo de paz e no cometimento da jurisdição penal militar aos tribunais judiciais, exigindo por isso a publicação de legislação sobre esta matéria. Nesta sequência, a publicação da Lei Orgânica da Polícia Judiciária Militar e do Código de Justiça Militar e de outra legislação vem estabelecer o novo quadro legal para a atuação da Polícia Judiciária Militar, definindo esta como um corpo superior de polícia criminal auxiliar da Administração da Justiça, organizada hierarquicamente na dependência do Ministro da Defesa Nacional e competindo-lhe as funções que, pelo Código de Processo Penal, são atribuídas aos órgãos de polícia criminal e atuando no processo sob a direção das autoridades judiciárias e na sua dependência funcional. Para adequar a organização da Polícia Judiciária Militar com as normas de organização administrativa do Estado e a revisão promovida pelo Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado, foi, em 3 de setembro de 2009, publicada a Lei 97A, que define a natureza, missão e atribuições da Polícia Judiciária Militar, bem como os princípios e competências que enquadram a sua ação enquanto Corpo Superior de Polícia Criminal auxiliar da Administração da Justiça. É neste enquadramento que a Polícia Judiciária Militar assume a sua função de coadjuvar as autoridades judiciárias na investigação criminal, de desenvolver e promover as ações de prevenção e investigação criminal da sua competência ou que lhe sejam cometidas pelas autoridades judiciárias competentes, tendo em vista o respeito pelos princípios da legalidade, relevância, inovação, trabalho em equipa e transparência. Segue-se o ato de juramento e entrega de livre de trânsito e crachás aos novos investigadores e o diploma de curso de formação de investigadores. Investigador-chefe, Tenente-Coronel José Bernardino de Sousa Moutinho. Investigador-chefe, Major Carlos Manuel Paixão de Carvalho. Investigadora-chefe, Capitão Ana Isabel Carvalho Leonardo. Investigador, Sargento-Ajudante Nuno Miguel Machado Queiroz. Investigador, Sargento-Ajudante Diniz Miguel Serra de Oliveira.
Investigador, Sargento-Ajudante Nuno Sérgio Moreira Pinto. Investigador, Sargento-Ajudante António Jorge Ribeiro Neto da Silva. Investigadora, Primeiro Sargento Sónia da Conceição Aguiar Messias. Investigador, Primeiro Sargento Ricardo Simões Batista Lucas Correia. Investigador, Primeiro Sargento João Alexandre Trindade Pai João. Investigadora, Primeiro Sargento Sandra Isabel Tadeu Rodrigues. O juramento é um ato solene que pretende afirmar o compromisso dos novos investigadores em desempenhar as suas funções com rigor, empenho e no respeito pelos princípios constitucionais. O livre trânsito e crachá da Polícia Judiciária Militar asseguram o reconhecimento da identidade do seu titular e, nos termos da Lei 97A de 3 de setembro de 2009, faculta-lhes o exercício de direitos que têm como finalidade o cumprimento da missão que lhes é cometida, sob o lema justos e tenazes. A fórmula do juramento será lida pelo Sr. Tenente-Coronel Hugo Barbedo, diretor do curso, e repetida pelos novos investigadores. Solicita-se aos presentes que seja adotada uma postura condigna ao ato. Com a sua licença. Camaradas, repitam comigo. Juro. Juro, Por minha honra. por minha honra, Como português. como português, Como militar e investigador criminal. como militar e investigador criminal, Guardar a Constituição e as leis da República. guardar a Constituição e as leis da República, Cumprir os meus deveres para com o sistema penal. cumprir os meus deveres para com o sistema penal E contribuir com todas as minhas capacidades e contribuir com todas as minhas capacidades para o prestígio da Polícia Judiciária Militar, para o prestígio da Polícia Judiciária Militar, em todas as circunstâncias e sem limitações, em todas as circunstâncias e sem limitações, de forma isenta e leal. de forma isenta e leal. Investigador-chefe Tenente-Coronel José Bernardino de Sousa Moutinho. Sua Excelência, o chefe da Casa Militar da Presidente da República, Vice-Almirante Luís Carlos de Sousa Pereira, procede à entrega do crachá e diploma. Investigador-chefe Major Carlos Manuel Paixão de Carvalho. Sua Excelência, o Diretor Nacional Adjunto da Polícia Judiciária, Dr. Carlos Alberto Lopes Farinha, em representação do Diretor Nacional da Polícia Judiciária, procede à entrega do crachá e diploma. Investigadora-chefe, Capitão Ana Isabel Carvalho Leonardo. Sua Excelência Secretário-Geral do Ministério da Defesa Nacional, Dr. João Miguel Martins Ribeiro, procede à entrega do crachá e diploma.
Investigador Sargento Ajudante Nuno Miguel Machado Queiroz. Sua Excelência, o Diretor do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais, Dr. João Manuel Alves de Oliveira, procede à entrega do crachá e diploma. Investigador Sargento Ajudante Dinis Miguel Serra de Oliveira. Sua Excelência, o Diretor Regional do Norte do Serviço de Informações e Segurança, Dr. Joaquim Semedo, procede à entrega do crachá e diploma. Investigador Sargento Ajudante Nuno Sérgio Moreira Pinto. Sua Excelência, o Comandante do Pessoal da Força Aérea, Tenente-General Eurico Justino Craveiro, em representação do General-Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, procede à entrega do crachá e diploma. Investigador Sargento Ajudante António Ribeiro Neto da Silva. Sua Excelência, o Diretor Nacional Adjunto da Polícia de Segurança Pública, Superintendente-Chefe Abílio Pinto Vieira, em representação do Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, procede à entrega do crachá e diploma. Investigadora, Primeiro Sargento Sónia da Conceição Aguiar Messias. Sua Excelência, o Comandante da Academia Militar, Major-General João Carlos Loureiro Magalhães, procede à entrega do crachá e diploma. Investigador, Primeiro Sargento Ricardo Simões Batista Lucas Correia. Sua Excelência, o Contra-Almirante Mário José Simões Marques, em representação do Almirante-Chefe do Estado-Maior da Armada, procede à entrega do crachá e diploma.
Investigador, Primeiro Sargento João Alexandre Trindade Pai João. Sua Excelência, o Subdiretor da Diretoria do Norte da Polícia Judiciária, Dr. Pedro Machado, procede à entrega do crachá e diploma. Investigadora, Primeiro Sargento Sandra Isabel Tadeu Rodrigues. Sua Excelência, Sr. Procurador da República, Dr. José Ramos, em representação do Diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, procede à entrega do crachá e diploma. Segue-se o ato de entrega de diploma insígnia de curso ao Tenente Salvador Menezes Deus, primeiro militar das Forças de Defesa de Timor-Leste, que frequentou o curso de formação de investigadores 2022 no âmbito da cooperação no domínio da defesa. Sua Excelência, o Chefe de Estado-Maior-General das Forças de Defesa de Timor-Leste, Tenente-General Domingos Raul, e a Excelentíssima Senhora Embaixadora da República Democrática de Timor-Leste, Doutora Isabel Amaral Guterres, vão proceder à entrega do diploma e insígnia de curso. Vai usar da palavra o Excelentíssimo Senhor Diretor-Geral da Polícia Judiciária Militar.
Excelentíssimo Senhor Chefe de Estado, Estado-Maior-General das Forças de Defesa de Timor-Leste e Excelentíssima Senhora Embaixadora de Timor-Leste em Portugal. As minhas primeiras palavras são de agradecimento por terem aceito o nosso convite, dando brilho a esta celebração, alargando o horizonte dos objetivos a que habitualmente se propõe, enquanto estreita e fortalece os laços que unem Portugal e Timor-Leste. Permitam-me que associe a vossa presença a uma vontade mútua de prosseguirmos o caminho que agora iniciamos com as Forças de Defesa de Timor-Leste. Excelentíssimo Senhor Almirante, Chefe da Casa Militar do Presidente da República. Senhor Secretário-Geral do Ministério da Defesa Nacional. Senhor Inspetor-Geral da Defesa Nacional. Senhor Diretor-Geral dos Recursos de Defesa Nacional. Senhor Diretor Nacional Adjunto da Polícia Judiciária. Senhor Diretor do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais. Senhor Comandante da Academia Militar. Senhor Diretor Regional do Norte do Serviço de Informações de Segurança. Senhor Diretor Adjunto do Centro de Estudos Judiciários. Senhor General e Senhores Almirantes em representação de Sua Excelência o Almirante Senfa, de Sua Excelência o Almirante Sema e de Sua Excelência o General Senfa. Senhor Subdiretor da Diretoria do Norte da Polícia Judiciária, Senhores Oficiais Generais, Senhores Dirigentes, Senhores Procuradores, Senhores Oficiais, Senhores Sargentos, Minhas Senhoras e Meus Senhores. É inevitável começar por expressar a todos o meu agradecimento pela vossa ilustre presença, assim como aos que nos acompanham pela transmissão em direto na plataforma Zoom. Sendo uma cerimónia simples, não deixa de ter um grande significado para todos os que servem na Polícia Judiciária e Militar e, em particular, para os futuros investigadores. Permitam-me que interprete a vossa presença como uma manifestação de solidariedade institucional e reconhecimento do papel relevante da Polícia Judiciária e Militar, o que muito nos orgulha e motiva, catapultando-nos para patamares mais elevados de exigência. A vossa presença muito nos honra. A Polícia Judiciária Militar tem como atividade única e exclusiva a investigação criminal e a prevenção dos crimes de natureza estritamente militar e dos crimes comuns cometidos no interior das unidades, estabelecimentos e órgãos militares. A natureza dos crimes e o ambiente militar em tempo de guerra ou paz, assim como os bens jurídicos tutelados, são o pano de fundo da investigação criminal da competência da PJM, conferindo-lhe uma marcante especificidade, pelo que só pode, nos termos da lei, ser desenvolvida por investigadores militares formados por esta polícia, depois de selecionados nos 3 ramos das Forças Armadas e da Guarda Nacional Republicana. Importa relevar que é o Código de Justiça Militar, através da tutela penal, que protege os bens jurídicos militares fundamentais, pilares da existência das Forças Armadas, garante da independência nacional, da integridade territorial e da liberdade e segurança das populações contra qualquer ameaça externa. Assim, a intervenção dos investigadores da Polícia Judiciária Militar na investigação é alicerçada nas leis da República e no conhecimento vivenciado nos valores e princípios militares acolhidos pelo Código de Justiça Militar, conferindo à PJM, assim como à investigação penal militar, de características únicas no ordenamento jurídico português. Como em todas as áreas de atividade, o trabalho desenvolvido por esta polícia estará sempre intimamente relacionado com os recursos que lhe são disponibilizados. Neste momento, destacaria os recursos humanos, que são a essência de qualquer organização. Neste particular, começaria por reconhecer e agradecer o esforço que a Marinha, Exército, Força Aérea e Guarda Nacional Republicana têm feito para assegurar à PJM os efetivos necessários à persecução da missão que lhe está atribuída. Mas esta disponibilização de militares para a prestação de serviço na Polícia Judiciária Militar é o início de um longo processo, desde a seleção, passando pela formação e, por fim, a integração destes militares nas equipas de investigação criminal, com as qualificações e conhecimentos de base necessários para iniciarem as suas atribuições como investigadores criminais. Pela importância que têm os recursos humanos, quer em qualidades intrínsecas como nas adquiridas,
A PJM, nas últimas edições do curso de formação de investigadores, tem vindo a fazer um caminho de melhoria constante. Um incremento muito significativo para este curso foi a seleção dos militares, que depois de matriagem inicial foram sujeitos, com a colaboração do Centro de Psicologia Aplicada do Exército, a estreitos critérios de seleção. Este passo foi determinante para aferir se os militares a concurso possuíam as competências transversais, cognitivo-motoras, de personalidade e interpessoais requeridas para o desempenho do cargo. Um segundo aspecto de melhoria foi a própria formação, que manteve a sua habitual e necessária condição de multidisciplinaridade, em que as diferentes temáticas foram ministradas por diversos parceiros institucionais, sendo que desta feita foram alargados os tempos de formação ministrados pela PJ na sua Diretoria do Norte, depois da devida coordenação com o Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais. Para além da Polícia Judiciária, este curso contou com a colaboração de diversos especialistas nas diferentes matérias, provenientes de diferentes entidades, como seja o Grupo de Intervenção e Segurança Prisional, o Grupo de Intervenção de Ordem Pública da GNR e o Instituto de Medicina Legal. A todos os que contribuíram para a formação dos futuros investigadores da PJM, deixo os meus penhorados agradecimentos, em particular à Polícia Judiciária, pela disponibilização dos seus recursos por um período tão alargado. Mas, como é óbvio, a capacitação dos investigadores não termina com esta formação inicial, que fornece as ferramentas básicas para o desempenho do cargo, sendo necessário um contínuo enriquecimento dos seus conhecimentos através de mais e da melhor formação disponível, preferencialmente através dos parceiros nacionais. Neste curso, também se concretizou um objetivo perseguido desde 2019, de grande relevância e simbolismo para a PJM, mas que a pandemia impossibilitou a sua concretização. Pela primeira vez, no âmbito da cooperação do domínio de defesa, temos entre os nossos formandos um oficial das Forças de Defesa de Timor-Leste que terminou o curso de formação de investigadores, que será o embrião para o aprofundamento da cooperação em matéria de justiça penal militar. E a estratégia que tem vindo a ser seguida na PJM visa a sua modernidade e aproximação aos padrões exigidos a um corpo superior de polícia criminal, persiste um aspecto de superlativa importância, que é a revisão da sua lei orgânica de 2009 e o estatuto de pessoal, porque os vigentes que deveriam ter sido revistos, como previsto no Decreto-Lei 183 de 2014, de 29 de dezembro, e que até à data ainda não o foram, estando por isso completamente desatualizados e desenquadrados daquilo que é hoje a PJM e das suas necessidades. Este Corpo Superior de Polícia confronta-se diariamente com o anacronismo entre as exigências que lhe são colocadas, como a qualquer outro órgão de polícia criminal, e o edifício legal que o suporta, que importa rever e adequar à realidade, tendo em consideração os objetivos e as exigências de uma polícia criminal moderna. Esta desadequação legal tem consequências nefastas, internas e externas, com reflexos diretos no seu labor diário e na motivação dos seus profissionais. Esta situação urge ser alterada para que a PJM tenha condições para cumprir a sua missão sem constrangimentos legais e deixar de ser transmitida a percepção de que a PJM está em reestruturação desde 2014, portanto, há quase 8 anos. A manutenção deste status quo não contribui para a estabilidade e coesão interna, nem para a sua imagem institucional, enquanto Corpo Superior de Polícia Criminal, porquanto persistir o ambiente de incerteza criado e mantido ao seu redor, com inevitáveis repercussões na sua atividade. Contudo, se os projetos de lei orgânica e o Estatuto de Pessoal continuam em apreciação no Ministério da Defesa, destino mais célebre teve o despacho que define os efetivos militares dos ramos das Forças Armadas, que foi publicado ainda em 2021, aguardando-se que o mesmo aconteça com o despacho homólogo referente aos militares da GNR, que carece de chancela do Sr. Ministro da Defesa e do Sr. Ministro da Administração Interna. Este despacho referente aos efetivos militares na PJM tornou mais perceptível para os ramos das Forças Armadas, assim como será para a GNR, as necessidades do pessoal, facilitando a sua gestão através de uma maior previsibilidade, situação que não se verificava. Os números relativos ao trabalho desenvolvido pela PJM no âmbito do combate e prevenção criminal
têm crescido em muitos dos seus indicadores, o que obriga necessariamente a um maior esforço para a sua concretização. Para que este esforço seja consequente e não defraude as expectativas legítimas dos atores do sistema judicial com que nos relacionamos, em particular do Ministério Público, importa rever e repensar os recursos alocados à PJM em função deste aumento de atividade, sem os quais poderá ser comprometido o desempenho desejado e para o qual todos nos esforçamos para atingir e manter. A montante da atividade principal da Polícia Judiciária Militar é a investigação criminal. A sua missão prevê que sejam desenvolvidas e promovidas junto das Forças Armadas e da Guarda Nacional Republicana as ações de prevenção à criminalidade possíveis e entendidas como necessárias. Conscientes da importância da prevenção criminal, temos promovido e incentivado ao aumento do número de ações de formação e de esclarecimento junto das Forças Armadas e da Guarda, com as quais se pretende atingir os dois objetivos. O primeiro visa esclarecer qual a missão e o papel da Polícia Judiciária Militar e, principalmente, como deve processar-se a coordenação dos comandantes das unidades, estabelecimentos e órgãos com esta polícia. Para ajudar neste desiderato, em novembro de 2021, a PJM enviou para o ENCFA e para os 3 ramos das Forças Armadas uma circular com informação útil para os responsáveis pelas unidades militares, esclarecendo alguns aspectos relativos à articulação com a PJM e como os pode auxiliar no relacionamento com os outros órgãos de polícia criminal. O segundo objetivo visa o esclarecimento dos militares enquanto frequentam alguns dos momentos formativos previstos nas suas carreiras, onde se prevê que desde o ingresso nas Forças Armadas e na Guarda Nacional Republicana, sensibilizar os militares para os aspectos relacionados com os crimes cometidos, quer em espaços militares, quer os de natureza estritamente militares. Neste particular, a situação tem vindo a melhorar. Exemplo disso foi a PJM ter sido incluída pela primeira vez no elenco de palestrantes ao atual curso de promoção oficial general, ministrado no Instituto Universitário Militar. Mas apesar destes sinais muito positivos dados pelas instituições militares, entendo que podemos fazer mais e principalmente melhor nesta matéria, pelo que em breve iremos adotar uma estratégia diferente. Sem prejuízo dos convites e pedidos das unidades militares para as nossas palestras, a que estaremos sempre receptivos, vai a PJM tomar a iniciativa de propor a calendarização de algumas ações de esclarecimento ou formativas nestas unidades, do ENCFA e dos 3 ramos das Forças Armadas, em que os indicadores assim o recomendarem. Além destas ações presenciais, que procuramos privilegiar e incrementar, com a colaboração e apoio das estruturas militares, este é o segundo ano consecutivo em que divulgamos o relatório anual de criminalidade da PJM, pelas Forças Armadas e pela Guarda Nacional Republicana, onde não só é tratada a informação sobre a tipologia criminal nas diferentes estruturas militares, mas também inclui importantes recomendações de algumas medidas de mitigação de determinados fenómenos criminais. Estou certo que este relatório, assim como outros documentos enviados pela PJM aos gabinetes do SENCFA e dos chefes dos ramos das Forças Armadas e do Comandante-Geral da GNR, visando a prevenção criminal, serão muito importantes para os comandantes, diretores ou chefes que adotarem medidas mitigadoras contra os fenómenos criminais identificados, sendo para isso crucial que os mesmos sejam devidamente encaminhados. Estes são alguns dos desafios a que nos propomos, mas para que se recupere o atraso de décadas provocado pelo protelar de decisões que garantam um conjunto de condições que permita, à sua dimensão e no estrito âmbito das suas competências, servir a justiça e, consequentemente, o país, importa pensar na Polícia Judiciária Militar como um corpo superior de polícia criminal, devendo para isso ter as capacidades e condições únicas no universo da defesa nacional, por razão da especificidade da sua natureza e missão, assim como os seus profissionais. Minhas senhoras e meus senhores, permitam-me que me dirija às mulheres e homens que servem na Polícia Judiciária Militar, transmitindo-lhes uma palavra de reconhecimento e agradecimento pelo trabalho que diariamente desenvolvem, muitas vezes desdobrando-se em esforços na superação de dificuldades, mas sempre com uma demonstração de inconformismo e envolta num sentimento partilhado de esperança de que um dia esta instituição, que tem vivido desde a sua criação num estado conjuntural, possa vir a ser aquilo para que todos nós contribuímos incessantemente. Aos novos investigadores da PJM, reitero o que já vos tinha dito na cerimónia do lançamento do vosso curso.
Tenham presente que nas funções em que fostes investidos, apesar de manterem a vossa condição militar, a maior parte de vós irá passar a desempenhar um papel muito diferente do que fizeram até hoje, o de polícia criminal. E é nesta função que, a partir de hoje, irão servir Portugal, contribuindo para o cumprimento da missão da Polícia Judiciária Militar e, consequentemente, da Justiça. Conto convosco para continuarmos na senda da excelência, melhorando em todos os aspectos da nossa atuação enquanto Corpo Superior de Polícia Criminal e em todas as matérias da nossa competência. Termino reiterando nomeadamente os meus agradecimentos pela vossa presença e atenção. Muito obrigado. Em nome do excelentíssimo Sr. Diretor-Geral da Polícia Judiciária Militar, agradecemos a presença de todos, declarando encerrada esta cerimónia. Obrigada.